Olha, ultimamente é muito comum ouvir pessoas dizendo que estão estressadas, outras que reclamando do estresse alheio. Agora, então, nós estamos às portas do final do ano e isso é ainda mais comum. Vocês estão vendo, né? E para falar sobre esse assunto, eu convidei o psicólogo Luiz Delfino. Obrigado por ter vindo, Luiz. Não precisa se levantar, está na sua casa. Obrigado por ter vindo, viu? Muito gentil. Muito obrigado. Ai, ai, a época agora parece que complica mais ainda essa história, né? Ai, ai, ai. Bom, até porque a vida moderna, né, nos trouxe uma gama bastante ampla de doenças. Hoje nós entendemos, eu sempre achei que existe sempre um componente emocional para qualquer tipo de doença física. Sim. E eu sempre achei isso. Agora, hoje nós entendemos como doenças, aspas, as doenças, Sim. as manifestações psicológicas do corpo. Sim. Ou as reações do organismo frente a sobrecargas. Sim. Agora me diga o seguinte, dentro desse contexto, como é que a gente pode entender o estresse, ou o que seja o estresse? Sim. Partindo dessa sua introdução, bem oportuna, de fato, o estresse é todo tipo de... a palavra-chave que nos revela o sentido do estresse é adaptação. Né? Então, todos os desafios de adaptação, e eles não são apenas negativos, eles são, na sua maior parte, positivos, né? Desafios evolutivos de crescimento. Então, um rapaz fazendo o seu vestibular, por exemplo, ele está sob um fator intenso de estresse, mas aquilo é um desafio de crescimento. Né? E, inclusive, com aspectos prazerosos também. É uma aventura de conquista, né? Ou qualquer... Os esportes de aventura, por exemplo, o alpinista que sobe ao cume do Everest, ele está sob uma carga de estresse extrema, né? Mas aquilo lhe dá um imenso prazer. Né? E agora tem aquele estresse que é a resposta do corpo, né, em termos físicos, hormonais e psicológicos, a situações agressivas, né, do ambiente, a situações desafiadoras. E quando esses estímulos estressantes, quando esse ambiente, essas circunstâncias estressantes, elas sobem, aumentam além da capacidade adaptativa do organismo, aí começa o problema. Né? E isso é o problema crítico do estresse. Né? A relação entre capacidade de suportá-lo, portanto, capacidade de adaptação, de evoluir com o estresse, de crescer com ele, né? De manter a saúde, ou quando essa carga estressante é maior do que a capacidade do organismo. Isso pode causar doença. Eu devo entender que existem, então, dois tipos de estresse. Aquele que com certeza o alpinista tem quando ele estimula os seus neurotransmissores, porque ele precisa eventualmente de uma endorfinazinha a mais, ou sei lá, de uma serotoninazinha a mais. No caso do estudante também. Os outros, que seria o mesmo. Sim. Agora, nos outros casos a coisa é complexa e pode levar de fato a doenças físicas. Pode levar a doenças físicas. Então a primeira parte, vamos dizer, a primeira etapa desse processo que leva à doença é o acúmulo desse estresse no organismo, tanto no nível físico quanto psicológico. E ele, se acumulando, ele pode dar sinais. Em geral, é um conjunto de sinais que apontam para uma carga de estresse. Quais são os mais comuns? Os sinais mais comuns? Nervosismo, impaciência, dos sintomas psicológicos, emocionais, insônia, dificuldades de lidar com situações que antes eram fáceis e prazerosas. Essas mesmas situações se tornam motivos de sofrimento. Né? Então, alguma coisa está mudando, alguma coisa não está bem. Nesse ponto não existe ainda uma doença. O que existe é uma carga de estresse a que aquele organismo está sendo submetido. Né? E o passo seguinte, aí sim, já são as doenças. Existe uma diferença entre gêneros? Ou seja, como é que os homens e as mulheres lidam com isso? Há alguma coisa, algum estudo, alguma coisa na literatura que possa dizer
se o homem é mais vulnerável a esse tipo de coisa, ou a mulher? Não. Sim, existem estudos, né, que apontam para uma diferença na resposta masculina ou feminina, do organismo masculino ou feminino em relação ao estresse. De um modo geral, e do meu ponto de vista, existe de fato uma diferença. A mulher é mais resistente para um certo tipo de agentes ou de estímulos estressores. Então, aqueles estímulos estressores que estão ligados ao sofrimento físico, à dor física, sofrimentos emocionais, né, a mulher, de um modo geral, é mais resistente. Por outro lado, em compensação, ela é menos resistente e o homem é mais àquelas circunstâncias estressantes ligadas à atividade intelectual, ao trabalho, a todos aqueles desafios de controle racional que a rotina de trabalho dos executivos, enfim, que usam muito a cabeça, estão sujeitos, né? Então, nesse caso, o organismo feminino é menos resistente. Nós estamos falando de executivos, etc., mas sim, essa manifestação também acontece em crianças? Sim, acontece em crianças. Em geral, pode-se dizer de uma maneira geral, isso também, particularmente do meu ponto de vista, o que põe a criança numa situação crítica de estresse é o estresse dos pais, né? É o ambiente em que ela vive daqueles que são seus responsáveis, né? A criança é como um peixinho vivendo na água de um aquário, sendo que essa água é o ambiente de relacionamento da família, né? Ou do casal, de seus pais. Então, quando a criança está submetida a situações de estresse, e elas são inúmeras, né? Hoje em dia, cada vez mais, as crianças vivem esse tipo de excesso, de sobrecarga nas atividades extracurriculares, os estudos mesmo, a competição cada vez maior, que já começa desde a escola, nos seus primórdios. Quando a criança fica sobrecarregada e passa aquele ponto crítico, onde ela já começa a apresentar sintomas e logo depois as doenças. Os sintomas são os mesmos com os adultos? Basicamente os mesmos, de um modo geral, né? Tem algumas particularidades que dizem respeito à experiência infantil, que são mais especialmente os medos, alguns sintomas físicos, como xixi na cama, mas em geral essa situação de estresse infantil, ela está relacionada a uma vida estressada que os próprios pais levam, né? E sem querer eles acabam transmitindo isso para o ambiente da criança. E como a gente pode lidar com o estresse infantil? De um modo geral, comunicando a criança de acordo com a sua capacidade com a sua maturidade evolutiva, comunicando a ela a nossa confiança, né? Do ponto de vista de pais, fazendo-a sentir que nós confiamos nela, né? De tal modo que estimulemos o seu desenvolvimento, porque ela vai estar a vida inteira sujeita ao estresse. Todos nós estamos, inclusive, principalmente ao estresse evolutivo, positivo, né? E ela deve ter confiança em si mesma nesses embates evolutivos. Então, isso deve ser comunicado. Essa autoconfiança começa na confiança que os pais investem nela. E para que eles tenham condições de fazer isso, eles têm que eles próprios, em primeiro lugar, se colocarem de frente com os seus próprios desafios existenciais, né? Com as suas questões emocionais, com os seus problemas em todos os aspectos da vida, né? Tem que demonstrar uma valentia, que isso aumenta a capacidade de adaptação, de resistência ao estresse. E isso é transmitido para os filhos. Uma coisa que me interessa particularmente: síndrome do pânico. Ela tem uma relação forte com o estresse ou é mito isso? Não, eu não tenho nenhuma dúvida de que existe uma relação. Eu posso dizer, baseado nesta altura, já são 30 anos de experiência clínica lidando com esse tipo de problema, que a síndrome do pânico é vamos dividir a síndrome do pânico como uma doença que é inaugurada pela crise de pânico. Então, a crise de pânico, começando por aí, que é onde tudo começa, ela é um processo, veja bem, saudável, benigno, de
descarregamento, de expurgo de uma certa quantidade de estresse inconsciente, né? Algum núcleo traumático, por exemplo, que precisa vir à tona na experiência corporal e ali mesmo na experiência do corpo, nas sensações e sentimentos do corpo, ser passado a limpo, ser curado, digamos assim, na experiência das sensações e sentimentos. Então a onda, que é a crise de pânico, ela vem intensa, carregada dessas sensações e sentimentos e é um processo curativo. Isso é o estresse acumulado no trauma ou o estresse acumulado ao longo de um período grande de exposição a fatores estressantes que estão sendo descarregados fisicamente naquela crise. O corpo nessa hora é uma espécie de fio terra que descarrega e que expurga e cura aquele núcleo de sofrimento, de estresse, feito de estresse. Mas o grande problema que transforma essa crise de pânico em uma síndrome do pânico é quando a pessoa pensa que isso é uma doença e faz essa interpretação negativa, atribui a isso a falta de um neurotransmissor ou qualquer outro fator biológico e passa a reprimir esse processo benigno. A partir desse momento, aquilo que era uma crise benigna, que não precisava ser de pânico, torna-se uma síndrome de pânico. E possivelmente ela passará muitos anos, a partir de quando comece o tratamento, tentando manter-se na repressão daquela manifestação. Puxa vida! E o livro Vencendo o Pânico Sem Drogas? Que nós vamos mostrar o livro. É esse que está aí, ó. Fala um pouco dele. Existem, na verdade, tratamentos ou algum tipo de prevenção? Existe. Para lhe dizer como surgiu esse livro, na verdade ele foi um grande desafio existencial, né? Foi uma jornada árdua de trabalho numa fase difícil da minha vida e que trouxe à luz esse livro. Eu, quando o escrevi, eu nunca, jamais pensei que ele pudesse, que a leitura dele, por pessoas que estivessem no quadro da síndrome do pânico, pudesse trazer a melhora e, em muitos casos, a cura. Simplesmente eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Mas os relatos que eu passei a receber depois que ele foi publicado me confirmaram isso, e depois das edições que eu fui fazendo, eu fui aprimorando o texto para enfatizar essa postura, essa maneira valente de colocar-se diante das crises, das quais a crise de pânico é um excelente modelo, um excelente exemplo. Se a pessoa se coloca de frente da maneira como está ali indicado, se a pessoa recebe com amor, e amor é uma palavra-chave para superar não só a síndrome do pânico, mas qualquer doença, qualquer sofrimento humano, né? Na verdade, a proposta do livro, a proposta central é essa: você receba com amor essa onda de sofrimento que chega no teu corpo. E eu nunca imaginei que a leitura dessa informação pudesse trazer a cura. E o fato é que isso vem acontecendo cada vez mais. A coleção é imensa de relatos que chegam quase todos os dias das pessoas que fazem essa leitura e que, em primeiro lugar, colocam em prática essa maneira de se colocar diante do sofrimento, não só da crise de pânico, mas de qualquer outro desafio existencial. E aí, então, o livro, dessa maneira como ele nasceu, ele faz o trabalho dele, ele está fazendo a carreira dele, e ele é maior que eu, ele é mais importante que eu. Eu passo e ele continua. Vamos mostrar de novo a capa do livro, que essa história ali está, ó, Vencendo o Pânico Sem Drogas, escrito pelo psicólogo Luiz Delfino, que está conosco hoje, nos visitando, e aqui eu agradeço muito a presença. Muito obrigado por ter estado conosco, muito sucesso, obrigado pela dedicatória do livro, que achei muito emocionante, muito obrigado de coração. De coração, eu também agradeço, foi um imenso prazer estar pessoalmente com você.